Boa tarde. Dando continuidade, então, à parte 3 da introdução, página 21. A promessa da política, texto organizado póstumamente por Jerome Cohn. Introdução, portanto. Disse com frequência que Hannah Arendt é uma pensadora difícil, mas até onde isso é exato? A causa não é um pensamento supostamente obscuro, e sim as dificuldades inerentes ao que ela buscava entender. Ela fazia parte daquele seleto grupo de indivíduos que experimentam a compreensão como uma paixão, a qual, nesses escritos, acompanha para e passo o seu ardoroso compromisso com a política. Ainda pouco mais do que uma criança, Arendt buscou compreensão na filosofia, nota 3. Essay in Understand, ensaio sobre compreender, 1930 a 1954, página 8. Mas, como jovem adulta, judia desarraigada de sua Alemanha nativa, sem nacionalidade e sem direitos, seus olhos se abriram para a fragilidade dos assuntos humanos. Como ela própria observa com frequência, e aqui enfaticamente, o fato de os assuntos humanos parecerem descontrolados quando deixados a si mesmos, os filósofos, desde Platão, raramente os levaram a sério. Isso não significa que Arendt deixou de ler filosofia mais do que parou de pensar. Mas o que ela buscou compreender daí em diante, a relação que os assuntos humanos, em sua fragilidade, guardam com a liberdade humana, teve de descobrir por si mesma. Como se tratava apenas do estabelecimento político de direitos, não se tratava apenas do estabelecimento político de direitos numa sociedade livre, e não era absolutamente uma questão de se estabelecerem as condições políticas da liberdade, tal como cada filósofo a havia definido. Uma das coisas mais difíceis que ela logrou compreender era que os grandes pensadores, para os quais ela se voltava reiteradamente em busca de inspiração, de Platão e Aristóteles a Nietzsche e Heidegger, nunca haviam percebido que a promessa da liberdade humana, sincera ou ardilosamente apresentada como fim último da política, é realizada pelos seres humanos plurais, quando e somente quando eles agem politicamente. Mesmo Kant, que Arendt reconhecia como fonte de boa parte de sua própria compreensão da pluralidade humana, não percebeu, ou em todo caso não formulou, a sua equação política com a liberdade. Um modo similar, porém mais sutil, de não perceber o que está em jogo na dificuldade, entre aspas, do pensamento de Arendt é, eu creio, atribuí-lo à complexidade da sua mente. Isso é mais do que exato. Suas linhas de pensamento mudam constantemente conforme o ângulo a partir do qual ela observa o objeto sobre o que está refletindo, resultando com muita frequência na perda do significado, entre aspas, global, que ela jamais sequer tenta explicar. É preciso perspicácia e perseverança no discernir e esmiuçar seus temas e linhas de pensamento para se chegar a uma teoria política coerente. Nota 14. Margaret Canavan o fez com êxito em seu Hannah Arendt, A Reinterpretation of Her Political Talk, Cambridge University Press, 1992. Portanto, sem o que a sua alardeada, entre aspas, controversialidade, entre aspas, tende a passar para o primeiro plano. A tese de que Arendt tinha uma teoria própria da política, distinta, mas comparável a outras teorias políticas, se baseia em alguns pressupostos. Primeiro, o de que há um significado, entre aspas, global, que corresponde à significância, à pluralidade de significados encontrada em sua obra. Segundo, o de que a dificuldade, entre aspas, de compreendê-la pode ser superada, ainda que ela se inclinasse a deixar intactas as dificuldades daquilo que compreendia. E terceiro, o de que Arendt estava mais interessada em dar sentido à esfera política para si mesma do que em transmiti-la aos demais. Aqui não é o lugar para se discutir em tais pressupostos, um a um,
salvo dizer que para fazê-lo, ter-se-ia de começar por considerar que Arendt rejeitava a teoria de que a verdade racionalmente descoberta corresponde à realidade fenomênica. Aqui não é o lugar, para se discutirem tais pressupostos um a um, salvo dizer que, para fazê-lo, ter-se-ia de começar por considerar que Arendt rejeitava a teoria de que a verdade racionalmente descoberta corresponde à realidade fenomênica. Aquilo que chama de equatio intellectus et rei, verdade é realidade, o conceito de uma coisa é a própria coisa, essência é o mesmo que existência, para ela fora refutado por Kant com a revelação da, entre aspas, antinomia inerente à estrutura da razão e sua análise das proposições sintéticas. Fecha aspas. Para Arendt, Kant frustrara a busca do espírito por verdades metafísicas, entre aspas, além, fecha aspas, dos significados particulares das aparências, ou, como ela diz, entre aspas, a unidade do pensamento e do ser, fecha aspas. Além disso, ela vira a consistência e a conformidade da teoria da verdade ser politicamente pervertida no intento totalitário de fabricar a realidade e a sua verdade ao preço da pluralidade humana. Fecha aspas. Ponto final. E nisso, Marx não era completamente inocente. Bom, como é importante essa frase, eu vou ler de novo. Além disso, ela vira a consistência e a conformidade da teoria da verdade ser politicamente pervertida no intento totalitário de fabricar a realidade e a sua vertente ao preço da pluralidade humana. Nota 15. Ensaios de compreensão, 1930-1954, conforme o artigo A Conquista do Espaço e o Desenvolvimento do Homem, Hannah Arendt, Between Past and Future, Nova York, Viking Press, 1968. Editora brasileira Entre o Passado e o Futuro. Tradução Mauro Barbosa de Almeida, São Paulo, Perspectiva, 1992. Então, conforme esses dois trabalhos, né? Ensaios de compreensão, que está publicado como Compreender no Brasil. E Entre o Passado e o Futuro. Mais importante, então, e nisso Marx não era completamente inocente. Mais importante, eu quis dizer, não está no texto. Mais importante é pensar e abstrair o que a Arendt explica, né? O crucial para Arendt é que o significado específico de um acontecimento do passado permanece potencialmente vivo na imaginação reprodutiva, quando reproduzo numa história e... Quando reproduzido numa história e experimentado de maneira vicária, esse significado, por mais ofensivo que seja para o nosso senso moral, reivindica a profundidade do mundo. Compartilhar, assim, experiências vicárias pode ser a maneira mais eficaz de reconciliarmos-nos com a presença do passado no mundo e impedir que nos alienemos, não é, da realidade histórica. Ficou bom. Fecha. Contagiando, então, a todos com Hannah Arendt, A Promessa da Política. Eu venho aqui novamente, página 24 dessa vez, Introdução da Política. O crucial para Arendt é que o significado específico de um acontecimento do passado permanece potencialmente vivo na imaginação reprodutiva. Quando reproduzido numa história e experimentado de maneira vicária, esse significado, por mais ofensivo que seja para o nosso senso moral, reivindica a profundidade do mundo. Compartilhar, assim, experiências vicárias pode ser a maneira mais eficaz de reconciliarmos-nos com a presença do passado no mundo
e impedir que nos alienemos da realidade histórica. O desejo de Arendt de que suas histórias do passado fossem ouvidas por outros ficou claro para mim em seu seminário sobre experiências políticas do século XX, entre aspas. Embora dado em 1968, posterior, portanto, em quase 10 anos aos últimos escritos deste volume, sua ênfase em experiências no plural o situa na companhia dos escritos iniciais. As primeiras palavras que ela dirigiu aos seus alunos foram: nada de teorias. Esqueçam todas as teorias. Ela não queria dizer, ela acrescentou imediatamente, que parássemos de pensar, pois pensamento e teoria não são a mesma coisa. Fecha aspas. Ela nos diz que pensar no acontecimento é relembrá-lo, que, entre aspas, caso contrário, ele é esquecido, fecha aspas, e que esse esquecimento compromete o significado do nosso mundo, escrito com grifo, nosso mundo. Nota 16, recorro aqui ao esboço de Arendt para esse seminário, hoje na Biblioteca do Congresso, em minhas próprias anotações. Ela nos pediu que recordássemos a sucessão dos acontecimentos políticos mais importantes do século XX, guerras, revoluções e os desastres que os acompanharam. Os alunos fizeram uma experiência vicária com esses acontecimentos, da eclosão da Primeira Guerra Mundial às revoluções russa e chinesa, daí à Segunda Guerra Mundial, aos campos da morte e de trabalho escravo e a destruição atômica de 2 cidades japonesas, como ações humanas, às vezes escassamente humanas, e sofrimentos que interromperam processos em curso e iniciaram novos, por sua vez interrompidos por novas ações, novos sofrimentos e os processos por eles desencadeados. O corpo do seminário foi feito das histórias desses acontecimentos na página 25, agora, terceira parte também. O corpo do seminário foi feito das histórias desses acontecimentos narrados por Arendt, com suas próprias palavras, auxiliada, como nas páginas deste volume, por poetas e historiadores. Essas histórias importam, disse ela, não porque são verdadeiras, mas porque nelas as aparências rápidas e radicalmente cambiantes do século XX não se explicam como concatenação de acontecimentos que levam, entre aspas, sabe Deus aonde, fecha aspas. Ela nos convenceu de que a nossa predileção por enxergar a esfera da política sobre o prisma de ideologias, direita, esquerda ou centro, como substituta dos principais inspiradores da ação, é uma forma de abolir a nossa própria espontaneidade, fora da qual todo tipo de ação é incompreensível, assim como o engenho humano ao aplicar o conhecimento científico, entre aspas, puro, fecha aspas, a tecnologia já possui os meios de destruir o mundo inteiro. Esses processos espirituais, itálico, correm lado a lado com a destrutividade das ações e processos cujas histórias ouvimos e, disse ela, podem estar hoje mais firmemente entrincheirados do que nunca. É claro que ela compreendia isso, mas queria que nós também compreendêssemos isso. As histórias de Arendt eram dolorosas. Ela não mediu palavras ao contá-las e exigiu de nós a mesma atitude em nossas réplicas. Não se permitiam quaisquer tipos de desculpas e racionalização para o que acontecera. Para o que acontecera, embora, curiosamente, a dor que suas histórias causavam era pouco a pouco suplantada por uma crescente percepção da terrível e reiterada falta de significado dos próprios acontecimentos. Meu trabalho com a promessa da política, diz o Gerancon, trouxe de volta à memória o seminário de Arendt, mas recordá-lo agora, depois do colapso do comunismo na União Soviética e da ininterrupta dissolução do seu império desde 1989, que certamente não conduziu a nada parecido com o, entre aspas, fim da história,
fecha aspas, de corte hegeliano, fez-me perceber que esses escritos requerem ainda mais atenção hoje do que quando foram escritos, ou mesmo em 1968. Politicamente falando, a Guerra Fria dominou as décadas de 1950 e 60, mas nossa atual, entre aspas, guerra contra o terror, fecha aspas, não tem nada de fria. Ainda que seguramente não seja possível contar toda a história do que está em curso enquanto está em curso, os leitores do presente volume estão diante de um outro gênero de compreensão, no qual permanecer espiritualmente no mundo de homens e mulheres plurais, com sua multiplicidade de significados ou verdades estritamente relativas, é, pelo menos, tão importante e talvez mais urgente do que reexperimentar os significados dos acontecimentos passados. Histórias são coisas pensadas e, embora pensemos na dimensão passada do tempo, entre parênteses e aspas, todo pensamento é um pós-pensamento, fecha aspas e parênteses, nota 17. Arendt, The Life of the Mind, volume 1, Pensamento, Thinking, Nova York, Rancourt Brace, Jovanovic, 1978, A Vida do Espírito, edição brasileira, O Querer, o Julgar, tradução, Antônio Abranches, César Almeida, Helena Martins, Rio de Janeiro, volume do Mará, 1993. Vamos lá. Histórias são coisas pensadas, e embora pensemos na dimensão passada do tempo, todo pensamento é um pós-pensamento, nós julgamos no presente. Como diz Arendt nesse volume, entre aspas, a capacidade de ver a mesma coisa desde várias posições pertence ao mundo humano. Trata-se da simples troca da posição que nos foi dada pela natureza por aquela de outra pessoa com quem compartilhamos o mesmo mundo, o que resulta numa verdadeira liberdade de movimento em nosso mundo espiritual, que corresponde à nossa liberdade de movimento no mundo físico. Fecha aspas. Em outras palavras, a, entre aspas, verdadeira liberdade de julgamento e de ação também não se realiza, com o grifo não se realiza por meio de experiências vicárias. E nesse sentido, julgar, não pensar, é a faculdade mental política por excelência. O julgamento caracteriza as narrativas de Arendt sobre o que é a política. E, da mesma forma como seu oposto, o império sobre-humano da verdade necessária sobre a mente, e destoa sobre o corpo, e desta sobre o corpo, caracteriza suas narrativas sobre o que a política não é. Perdão, eu vou ler essa frase novamente. O julgamento caracteriza as narrativas de Hannah Arendt sobre o que é a política e, da mesma forma como seu oposto, o império sobre-humano da verdade, necessária sobre a mente, e desta sobre o corpo, caracteriza suas narrativas sobre o que a política não é. Essas narrativas lidam com o passado, muitas vezes com o passado remoto, que é efetivamente lembrado e refletido. Por um lado, seu pensamento sobre o passado tem a função de preparar a sua faculdade de julgamento. Por outro, Arendt diz de maneira absolutamente explícita que pensar nem sempre requer julgamento para afetar o mundo. O fato de isso acontecer hoje é em si um julgamento do nosso mundo, um julgamento tão consequente que ela nos consideraria temerários se deixássemos passar despercebido. A promessa da política convida os leitores a se juntar a Arendt e aos companheiros de sua predileção numa viagem abrangendo muitas terras e séculos. Durante a viagem, os leitores poderão se deparar com julgamentos de que discordam, mas encontrarão certamente muita coisa que diz respeito ao seu país e sua época. A viagem começa na antiga Atenas com o diálogo espiritual de Arendt com Sócrates e Platão. Sócrates entra em cena como um homem de carne e osso, apreciador de muitas opiniões ou verdades relativas e das perspectivas individuais com as quais a polis ateniense se abria à pluralidade de seus cidadãos.
Optando por não expressar a sua própria opinião, que o distingue dos demais, seu pensamento representa a humanidade de todos os outros. Para Sócrates, a ação não é comandada de fora. A lei da não contradição, cuja descoberta se lhe atribui, governa o seu pensamento e, como má consciência, entre aspas, também as suas ações. Ninguém, antes de Arendt, creio eu, insistiu tão firmemente nessa igualdade de pensamento e ação em Sócrates. O que ela quer dizer é que no pensamento de Sócrates, isso é, em seu viver de acordo consigo mesmo, a violação de outra pessoa equivaleria a uma autoviolação. Sócrates influencia o mundo humano sem fazer nada. Pensamento político-moral do mais alto nível que reverbera até o século XX no corpo da obra de Arendt. Mas isso não iria durar em Atenas. Não conseguindo persuadir seus juízes, não tão atentos e preocupados de que pensar é bom para eles como cidadãos, Sócrates demonstra a validade de sua convicção, morrendo por ela, em lugar de abjurá-la. Aquela era a sua verdade. Arendt crê que o início da tradição do pensamento político em Platão se deveu à tragédia político-moral da condenação legal de Sócrates por seus concidadãos. É claro que Platão não iniciou intencionalmente uma tradição, mas foi exatamente isso o que fez o extraordinário poder do seu pensamento ao construir uma, entre aspas, ideocracia, fecha aspas, o governo, em itálico, em grifo, o governo da ideia do bem, na qual não há mais necessidade de persuasão. A verdade transcendente dessa ideia, contemplada pelo filósofo, não tanto na solidão como em um mudo espanto, suplantou as muitas verdades relativas que Sócrates buscou incansavelmente trazer à luz, questionando seus concidadãos. No final, os cidadãos decidiram, por uma margem significativamente pequena, que responder às perguntas intermináveis de Sócrates era um estorvo e um impedimento à sua busca de riqueza, influência e outros interesses materiais. Platão percebeu, sem dúvida, que eles tinham razão, mas compreendeu claramente, se opôs violentamente a isso, o fato de seus interesses estarem no caminho de um ideal ético mais convincente. O que importa para a tradição é que Platão introduziu o conceito de exercício do poder na esfera política, a despeito de ele ter se originado na dominação completamente apolítica sobre os escravos domésticos. Dominar escravos permitia ao senhor deixar a sua residência privada. Liberado do cuidado da necessidade da vida, ele podia adentrar o espaço público, a ágora, onde circulava entre os seus iguais, ele falava livremente. A complexidade desta história, como de todas as histórias de Arendt, está em sua maneira de contá-la. Mas, mesmo quando imaginada em toda a sua riqueza, os leitores podem se perguntar o que Sócrates fazia, além de pensar e perguntar, e o que ele inspirou os outros a fazer, além de submeter-se a julgamentos injustos. Arendt diria que sua história é sobre o que o pensamento de Sócrates o impediu de fazer, e que sua inquirição, sua busca de verdades relativas nas opiniões dos interlocutores, tornou o espaço público e a atividade política que ocorre dentro dele mais verdadeiros. Séculos mais tarde, na revisão da tradição por Montesquieu, que deriva da igualdade e da diferença, os dois aspectos essenciais da pluralidade humana, os princípios da ação nas repúblicas e monarquias, Arendt encontra sua resposta à pergunta do que inspira a ação política. Como ela mesma diz, pouco antes da seção sobre Montesquieu, incluída nesse volume. Assim como não existe o ser humano como tal, mas somente homens e mulheres, que em sua absoluta distinção são iguais, ou seja, humanos, essa indiferenciação humana comum é a igualdade, que por sua vez só se manifesta na diferença absoluta de um igual em relação ao outro. Se, por conseguinte, ação e discurso são as duas atividades políticas por excelência, diferença e igualdade são os dois elementos constitutivos dos corpos
políticos. Essa passagem deixa explícita a relevância política da pluralidade humana e traz à baila algo mais sobre a, entre aspas, tirania da verdade, fecha aspas, de Platão. Arendt nos diz que Platão, ao sofrer passivamente, literalmente por uma paixão, o recebimento da verdade destrói a pluralidade que Sócrates experimentava dentro de si próprio, quando pensava, e que os outros também experimentavam quando ele parava de pensar consigo mesmo para falar com eles. Nota 18. É difícil não suspeitar que Arendt também via a destruição da pluralidade interna em um filósofo que lhe era temporariamente muito mais próximo do que Platão, Martin Heidegger. É difícil não suspeitar que Arendt também via a destruição da pluralidade interna em um filósofo que lhe era temporalmente muito mais próximo do que Platão, Martin Heidegger. Portanto, Platão diz com frequência que a verdade é inefável. Se a verdade não pode ser expressa em palavras, então a sua experiência de uma única verdade difere fundamentalmente da busca de Sócrates por muitas verdades. Nesse ponto, os leitores hão de se perguntar se tudo o que sabemos de Sócrates não vem de Platão, se Sócrates não é de fato uma criação de Platão. Arendt diria: eu penso que tudo o que lhe importa sobre Sócrates é o que Platão nos diz sobre ele. A introdução, por Platão, do exercício do poder da esfera privada para a pública não é apenas decisiva na fundação do pensamento da tradição, né, na fundação da tradição do pensamento político, mas a tentativa de Platão de corrigir as injustiças da morte de Sócrates. A introdução por Platão do exercício de poder da esfera privada para a pública não é apenas decisiva na fundação da tradição do pensamento político, mas a tentativa de Platão de corrigir as injustiças da morte de Sócrates. Arendt distingue nitidamente a tradição do pensamento político da história. Enfim, depois a gente continua.